Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a este momento de reflexão e oração. Nós vamos nos transportar mentalmente ao espaço da União Espírita Cristã, que é a casa que nos acolhe semanalmente para estudos doutrinários. E nestes tempos de isolamento social, nós vamos utilizando a tecnologia para nos aproximarmos, para mantermos a conexão com a doutrina espírita, com os ensinamentos, com esse compartilhamento de leituras tão importante para que nós possamos produzir em nós mesmos a renovação que está proposta pelo Espiritismo, revivendo o cristianismo, explicando-nos a mensagem de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma leitura preparatória para entrarmos na sintonia com os benfeitores espirituais. Nós vamos buscar aqui no livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem nos fala é Emmanuel. A lição 87 tem o título Recebeste a Luz? E essa lição comenta um versículo de Atos, capítulo 19, é o versículo de número 2, em que está assim registrado: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Emmanuel comenta: o católico recolhe o sacramento do batismo e um selo para identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança do céu. Outros, em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, e se somente é auxiliada pela adubação, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te dar revelação com que a fé te beneficie e santifique o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Com essas palavras, vamos nós entrar na sintonia da equipe espiritual da União Espírita Cristã, da nossa UEC, para falar a Deus, nosso Pai. Senhor, mais uma vez, estamos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus e dos benfeitores espirituais que apoiam nosso caminho de evolução. E queremos, Senhor, primeiramente louvar-te infinita misericórdia e agradecer pelas bênçãos que temos recebido. Mas, como somos seres frágeis, Senhor, queremos também pedir
e as vibrações de paz que nascem nas esferas mais elevadas possam espalhar-se sobre toda a Terra, sustentando aqueles que falecem na sua fragilidade e sensibilizando os corações ainda endurecidos para que nós possamos, Senhor, finalmente construir o reino de fraternidade que é possível neste mundo ainda tão conturbado. Se conosco, Pai, abençoando-nos agora e sempre. Nossa reunião, nós hoje estamos incumbidos de conversar sobre um tema muito interessante. É o Espiritismo em nossas vidas. Por isso, a página preparatória já preparou o nosso pensamento. Emmanuel fala ali dos católicos, fala ali dos participantes das igrejas reformadas, e cada um, na sua ordem de conhecimento, se conecta com a espiritualidade dentro daquele universo que escolheu para o desenvolvimento da sua religiosidade. Mas o mais importante é essa pergunta que ele faz, que está no Evangelho: se recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é aquele conjunto de energias que estão conectadas ao pensamento de Jesus de criação do reino de Deus na Terra. Todos os espíritos que estão ligados a esse projeto, seres que já avançaram no caminho evolutivo, que colaboram conosco para que nós também possamos alcançar esse objetivo, eles partilham dessa comunhão, essa comunhão com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito, essa energia, essa intencionalidade, essa inteligência conectada ao projeto coordenado por Jesus para a evangelização da criatura humana. Então, isso que é o mais importante, que a religião nos conforta. Todos nós nos sentimos amparados e nos sentimos protegidos quando estamos filiados a uma religião, a uma organização. E, de alguma maneira, de fato, a comunhão com os companheiros que pensam da mesma forma fortalece em cada um a sua busca, o seu desenvolvimento. É um processo energético de integração. Então, é importante nós pensarmos se nós escolhemos o Espiritismo como um caminho para o nosso aprimoramento. É importante nós entendermos qual o papel do Espiritismo na nossa vida. Então, esse é o nosso tema. Gostaria de compartilhar com vocês leituras, reflexões, para que nós, ao final, concluindo esta palestra, nós possamos ter em mente o que Deus espera de nós, como Emmanuel alerta ali. O discípulo sempre espera do mestre, mas o mestre, que é Jesus, na sua unidade com o Pai Criador, também espera alguma coisa de nós. Então, primeiro eu gostaria de começar assim, olhando a palavra espiritismo. A palavra espiritismo é um neologismo. Ela foi criada por Allan Kardec no século XIX. E o lançamento do livro dos Espíritos, em 1857, introduziu essa palavra no nosso vocabulário. Antes, havia a palavra espiritualismo como uma designação genérica de todas as doutrinas que acreditam na existência de algo além do corpo físico. O homem não é simplesmente uma máquina biológica que se constituiu ao acaso e que é lançado nas correntes da vida sem amparo, sem proteção, sem destino. As doutrinas espiritualistas, elas sustentam que o homem é a presença no mundo material de um ser espiritual. Então, todas as filosofias e religiões que propõem essa tese são espiritualistas. E Kardec, na época da codificação,
ele sabia que os pesquisadores, os pensadores, utilizavam o termo espiritualismo, acrescentando o adjetivo moderno para designar essa ordem de pesquisas dos fenômenos psíquicos. Mas quando ele se abeirou dessa pesquisa, dessa observação, e começou a interagir com as entidades espirituais que respondiam às questões, ele começou a perceber que toda essa informação compunha um corpo doutrinário muito específico. Por isso, ele entendeu que precisaria, para uma coisa nova, um vocábulo novo. E aí ele cunhou o vocábulo espiritismo, espírita, espiritista. Espírita e espiritista são os adeptos dessa nova doutrina, que é o espiritismo. E nessa definição que está na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o codificador focalizando o fato de que a doutrina ela não é de origem puramente humana, de encarnados. É, é o resultado da interação do encarnado com as esferas espirituais e as revelações que vieram dessa esfera proveniente de seres que já superaram o limite em que nós ainda estamos colocados. Eles vêm para nos ensinar o caminho para chegar onde eles estão. E esses seres sustentaram que Jesus é o modelo e o guia da humanidade, e que nós temos esse roteiro no Evangelho, e se ainda não produziu os frutos esperados, é porque a leitura do Evangelho tem sido prejudicada pelos nossos limites. Então, eles vêm trazer algumas chaves para uma interpretação adequada dos textos, e finalmente nós podemos alcançar o entendimento do que se propõe, do que Jesus propôs para a humanidade. E, alcançando esse entendimento, nós então vamos tomar decisões em relação à nossa vida. E cada um é responsável pelo seu caminho. O vocábulo espiritismo designa a doutrina espírita, mas nós observamos também que existe uma elasticidade nesse significado. Algumas vezes a palavra é tomada na acepção da fenomenologia mediúnica, que deu o ponto de partida para a constituição da doutrina. Por exemplo, quando o próprio codificador fala assim, o espiritismo está na natureza. E o que ele está nos dizendo? Os fenômenos que possibilitaram as pesquisas e resultaram na dedução dos princípios que regem a relação do mundo material com o mundo espiritual, esses fenômenos são naturais. Eles aconteceram em todos os tempos, desde o começo da trajetória da humanidade, no seu processo evolutivo, manifestavam-se espíritos e o homem demonstrava ter possibilidade de realizar fenômenos que não se explicam puramente pelas leis materiais. E se nós formos olhar com cuidado, nós vamos encontrar no Velho Testamento, que é um conjunto de livros bastante recuados no tempo, vários fenômenos que foram estudados no século XIX pelos pesquisadores que se debruçaram sobre essas matérias. Então, a palavra espiritismo, dependendo do contexto em que ela está usada, ela pode significar o fenômeno, ela pode significar a doutrina, ela pode significar o movimento espírita. Então, quando nós falamos de espiritismo, tem essas três acepções, e todas elas são importantes na constituição das nossas reflexões. Nós vamos eleger aqui um caminho de reflexão, sem pretensão nenhuma de esgotar o assunto, porque o assunto é muito vasto. Mas a gente vai dando pistas, e aquelas pessoas que gostam de estudar têm um farto material
principalmente a gente conta muito com as 5 obras que compõem a base da doutrina espírita, que foram publicadas por Allan Kardec. Então, dito isso, nós vamos conceber o seguinte: o que a doutrina espírita, esse espiritualismo moderno, essa nova perspectiva na análise das coisas, vem nos revelar? Vem nos revelar que nós somos seres interexistentes. Nós existimos em 2 esferas simultaneamente. Nós existimos nessa esfera material, porque nós temos um corpo que é um equipamento composto de células que estão servindo à nossa inteligência, e nós também existimos na esfera espiritual simultaneamente, porque não deixamos de ser espíritos e não estamos aprisionados nesta equipagem biológica. O espírito irradia, e irradiando estabelece conexões com a realidade exterior, com esta esfera ampliada da vivência das inteligências criadas por Deus. Então, essas esferas são bastante presentes na nossa vida. A questão 459 de O Livro dos Espíritos é muito falada, porque ela contém informação muito importante, quando Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos e atos. E a resposta é que muito mais do que nós podemos imaginar. Então, conhecer isto é importante. Só que não é tão fácil assim ter esse alcance. Por que que essa esfera é tão invisível aos nossos olhos, à nossa percepção? Bom, o que acontece é que a nossa encarnação, ela traz certos objetivos. Nós somos espíritos e já estamos caminhando nesse processo evolutivo há bastante tempo, e neste momento histórico nós estamos constituindo uma personalidade que vai transitar do berço ao túmulo com a oportunidade de oferecer ao espírito uma chance preciosa de revisão de caminhos, de reestruturação de sentimentos e de progressão nessa caminhada evolutiva. Então, para que isso ocorra, a influência do mundo espiritual não pode ser percebida ostensivamente. Então, nós temos no nosso cérebro físico como um abafador das percepções psíquicas, dessa possibilidade de interação com a esfera mais elevada. Nosso cérebro, ele está preparado e estabelecido para nos conectar à realidade imediata. Então, nós vamos alcançar essa outra dimensão, essa outra esfera, através de um sentido interior, que geralmente não percebemos muito bem. Então, vejam bem, nós gostaríamos de trazer aqui um pequeno relato que é feito por Ernesto Bosano, que é um pesquisador italiano do começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, e foi um dos estudiosos que se aplicou bastante ao entendimento dessa extensa fenomenologia que está disponível para a pesquisa de todos nós. Ele escreveu um livro chamado Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. E aí nós vamos aprender que em alguns estados de consciência, a entidade espiritual que habita um corpo, ela se emancipa desse corpo e pode ter maior clareza em relação às questões espirituais e essa outra esfera. Vejam que no relato que ele nos faz, ele conta a história de uma família que era radicada nos Estados Unidos e é uma família que pertencia a uma igreja reformada. É importante esse dado no relato,
porque não havia ideias preconcebidas em relação à espiritualidade, em relação à manifestação de espíritos, porque a família ela vivenciava a religiosidade numa perspectiva que as igrejas reformadas trazem de que os espíritos que partem deste mundo, eles estão segregados no céu ou no inferno, não tendo possibilidade de se relacionarem mais com os encarnados. Por isso é interessante o relato. E a personagem central dessa pequena narrativa é uma menina de 10 anos chamada Daisy. Então, a criança também, ela tem uma especificidade. A criança, ela é autêntica naquilo que ela está percebendo. Dificilmente nós vamos identificar ali uma intenção de montar um enredo. A criança vai falar daquilo que ela está percebendo. Então, a história é a seguinte: a família havia perdido um filho há pouco tempo, vamos dizer 1 ano, 2 anos. Esse filho chamava-se Ali. E a Daisy, filha também do mesmo casal, caiu gravemente enferma. E a família, então, já estava com a sensibilidade bastante ativada por conta da perda do primeiro filho e enfrenta essa angústia de ver a filha também adoecer gravemente. A medicina da época, observando a situação da Daisy, tinha prognósticos muito positivos. Não havia um prognóstico de terminalidade naquela experiência, né? A Daisy, os médicos achavam que se recuperaria facilmente daquela enfermidade. Mas, contraditoriamente, a menina começa a falar com os pais que estavam se despedindo. Olha que coisa interessante. E ela, nesse período da enfermidade, em que ela estava já acamada e não poderia interagir com os coleguinhas, com os professores, ela recebeu a visita do diretor da escola onde ela estudava. E ele veio, conversou e tal. Quando ele estava se despedindo, ele mesmo falou assim: pobre pequena Daisy, está prestes a transpor o rio tenebroso. Então, isso é uma fala um tanto enigmática para uma criança, porque é uma fala que nasce de uma concepção ligada a pensamentos muito antigos, que na Grécia Antiga as pessoas concebiam que na morte os espíritos tinham que atravessar um rio, o rio que separava a realidade material da realidade espiritual. Então, no mito grego, a alma teria que atravessar esse rio com a mediação de um barqueiro, e isso não era gratuito, era pago. Por isso que na Grécia Antiga as pessoas eram sepultadas com uma moeda dentro do sepulcro para pagar o barqueiro para transpor o rio. Era uma crença que não era assim uma fantasia, as pessoas achavam mesmo que isso acontecia. E tinha também a concepção de que quem não tivesse recursos, efetivamente seria transportado mesmo sem levar moeda. Mas quem tivesse recurso e não levasse a moeda não seria transportado. É interessante isso. Mas o diretor fala isso porque ele vive num universo de ideias que estão muito além daquela realidade da Daisy como criança. E, e quando ele se vai, o pai está com a menina pergunta, mas o que, que ele falou? Por que ele falou aquilo? E o pai tenta esclarecer para a menina a ideia desse mito antigo do que se pensava que tinha que acontecer, que haveria esse limite, mesmo que não fosse um rio, haveria algum limite, alguma barreira entre o lado de cá e o lado de lá. E aí a menina diz assim para o pai, mas é um erro, não há barreira nenhuma, o além é o aquém.
Olha que fala bonita. Se eu vejo vocês como eu estou vendo aqui o Ali. Ali é o irmão que já tinha desencarnado. E como eu estou vendo os anjos no ideário infantil da religiosidade a que ela pertencia, os seres de luz eram anjos. E então a irmãzinha pergunta para ela, mas como são os anjos? Aí ela diz assim, eles estão vestidos de luz, mas disseram que os anjos têm asas, mas de fato eles não as têm. Então, essas conversas que aconteceram durante esse tempo que a menina esteve doente, traz aí várias informações interessantes que confirmam a perspectiva que o Espiritismo nos mostra esse mundo espiritual. Quer dizer, não existe uma barreira, não existe uma separação. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, elas estão em processos diferenciados de caminho evolutivo, mas interagem. Não há obstáculo a essa interação que esteja colocado pela natureza. Então, o obstáculo está dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso cérebro, que não é preparado para perceber claramente essa dimensão, porque isso atrapalharia o nosso caminho evolutivo. Então, a Daisy, ela diz para os pais, o Ali está me dizendo que dia tal, a tantas horas, ele virá para me buscar. Então, o prognóstico da medicina era positivo em relação à recuperação dela, mas ela previu a própria desencarnação e naquele dia, naquele horário, ela desencarnou. Então, é uma história muito significativa. Aqueles que gostam de ler, eu recomendo que leiam, porque eu a reproduzi com os meus recursos, mas ela nos traz muito material ao pensamento. Então, nós estamos aqui contando essa história para que a gente possa entender que o que o Espiritismo nos ensina, aí nós estamos falando do Espiritismo, a doutrina espírita, esse conjunto de informações e de princípios que os espíritos nos trouxeram pela interação mediúnica em processos que foram analisados, foram comparados, foram organizados por Allan Kardec e compõem as obras básicas. Então, o Espiritismo está na natureza como fenômeno. O fenômeno sempre existiu, mas o Espiritismo doutrina está no mundo há pouco mais de 160 anos, como pensamento organizado, uma ciência de observação do fato psíquico, e dessa ciência de observação deduz uma filosofia de cunho moral que nos aponta a ética de Jesus como o mais aprimorado código de moral que a humanidade pode conceber. Então, o Espiritismo nas nossas vidas, agora que vem, as nossas considerações a respeito de aderindo a essa proposta, nós precisamos, então, definir como ela vai se apresentar no nosso caminho evolutivo. Como diz Emmanuel, pertencer a uma agremiação religiosa é confortador. E nós alcançamos consolo quando entendemos a essência do ensinamento espírita. Nós obtemos orientações e esclarecimentos, mas tudo isso só vai fazer diferença quando nós aplicarmos em nossas vidas esse conhecimento. Então, a doutrina espírita, ela vai nos falar de diferentes níveis de consciência. Nós somos espíritos encarnados, nós temos a possibilidade de caminhar pelo mundo numa condição muito adversa ao desenvolvimento espiritual. Em todos os tempos, há pessoas que elegem essa forma de caminhar, ainda que elas tenham uma perspectiva ética em relação aos seus semelhantes e ao seu movimento no mundo, se elas não têm uma busca pela espiritualidade,
se elas não desenvolvem esse sentimento de religiosidade que é natural e é inato, elas seguem numa progressão muito lenta em relação ao que elas poderiam alcançar se optassem por uma outra vereda. Bom, aí nós vamos lembrar algumas afirmativas de Jesus que nos ajudam a entender isso mais propriamente. Na, nos registros que foram feitos pelos evangelistas, e principalmente nos registros de Mateus, nós encontramos as assertivas pronunciadas por Jesus no famoso Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, ele tece logo no início as bem-aventuranças, que são 9 bem-aventuranças. Dessas 9, 7 representam passos de ampliação do nível de consciência, as 7 primeiras bem-aventuranças. As 2 últimas são consequências na convivência que o mundo propicia com os nossos semelhantes quando nós estamos nessa trajetória. A bem-aventurança, ela começa dizendo que são bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a gente não vai examinar aqui todo o Sermão da Montanha, que não caberia nessa reflexão, mas a gente vai fazer um pequeno apontamento só em relação a essa questão da primeira bem-aventurança, que caminha para o entendimento de que o primeiro passo é sair de um nível de consciência muito focado no aqui e no agora. Pobres de espírito é aquela pessoa, não é a pessoa que é ignorante, né? A expressão às vezes é usada nesse sentido, mas não é nesse sentido. Não é a pessoa ignorante. Pobre de espírito é a pessoa que tem consciência da sua necessidade de se espiritualizar. O Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele faz uma análise muito interessante das bem-aventuranças. Ele diz que essa palavra pobre, ela foi uma tradução que não nos permite entender a acepção pretendida por Jesus. Ele traduziria pela palavra mendigo, mendigos do espírito, porque tem diferença, né? Você, quando é pobre, você não tem. É aquela pessoa que é carente, não tem. Mas quando você é mendigo, você, não tendo, você vai pedir. Então, mendigo é aquele que pede. Então, nós vamos ver que mendigos de espírito é a pessoa que percebe que precisa de se espiritualizar, sabe que é carente da espiritualização de si mesmo e vai buscar. Esse é o primeiro nível de consciência que nos coloca na pista da possibilidade de progressão nos diferentes níveis que nos levarão ao nível das entidades que sublimaram as suas condições inferiores e conseguiram alçar o voo para a meta que nos cabe, que é a plenitude de ser. Então, verifiquem aí essa condição de mendigo do espírito. Será que nós estamos efetivamente buscando espiritualizar-nos ou a nossa movimentação dentro do âmbito da religião é simplesmente uma movimentação que procura o conforto no momento, tangidos por uma necessidade, por uma dificuldade, nós vamos buscar a religião. Será que é isso? Ou nós estamos conscientes da nossa necessidade de nos espiritualizarmos e de ampliarmos essa nossa percepção da realidade maior que nos cerca? O que o Espiritismo está fazendo em nossas vidas? Como nós estamos atuando a partir do conhecimento? O nosso corpo é uma espécie de quebra-luz.
Nós estamos mergulhados na luz divina, né, do Criador, cria e mantém o universo por amor, nós estamos mergulhados nessa luz. Mas o nosso corpo abafa essa percepção e nós ficamos com a fatia que o nosso nível de consciência permite que a gente obtenha. E cabe a cada um ampliar o seu nível de consciência para captar mais. Ouvindo uma palestra do Haroldo, ele diz assim: o oceano está aí à disposição. Se você vai ao oceano e pega um pequeno copo, um dedal de água, né, o que, que você obtém? Mas você pode ir lá e pegar um galão. Né? O oceano do amor divino está à nossa disposição. Como é que nós vamos interagir com essa realidade? Nós somos, como humanidade, nós estamos no conjunto de seres cuidados por Jesus. A ideia que Jesus nos traz em relação a isso é a ideia da ovelha num aprisco. E ele diz que ele é o pastor. Então, ele cuida dessas ovelhas. Nós estamos sob o cuidado de Jesus nesse aprisco que é a humanidade terrena. É um grupo de espíritos, é um grupo numeroso de espíritos sob a responsabilidade de Jesus. Então, olhando o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, nós entendemos que caminhar no mundo, na conexão do mundo, é uma forma de limitar a nossa captação dessa fonte de energia que é incomensurável e que pode nos apoiar e nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. E Jesus também disse assim: o meu reino não é deste mundo. Então, o mundo não está caminhando conforme Jesus. O mundo pode ter aderido à proposta de Jesus como identificação com organizações humanas, mas na essência do ensinamento, nós não estamos realizando o projeto de implantação do reino de Deus aqui na Terra, que é a proposta que ele nos deixou. Então, nós acabamos ficando no âmbito da religião sem aproveitar aquilo que ela nos oferece. Antes desse nível de consciência pequeno, de entender que precisamos de nos espiritualizar e buscar, pedir, buscar, antes disso, a condição de consciência apontada por Jesus como morto. Deixe os mortos enterrarem os mortos. É lógico que o morto que enterra o cadáver não é um morto literalmente falando, é alguém que está na conexão material e que não conecta a sua realidade espiritual, está focado no aqui e no agora. Então, essa condição de consciência, ela é uma condição muito precária. E, segundo o que nos falam os espíritos, grande parte da humanidade caminha nessa condição de consciência e quer dar à religião o benefício que pode colher dela, mas não oferece ao contexto da religiosidade a sua contribuição. Então, cabe dizer que esse mundo é a nossa escola. O Espiritismo é uma proposta de entendimento da transitoriedade da nossa passagem por ele e do imperativo de saber aproveitar as oportunidades para a ampliação do nosso nível de consciência e para o aprimoramento do nosso potencial. Como toda escola, o aluno aplicado, ele caminha com mais facilidade. É fácil perceber isso, não é? Os alunos relapsos, eles vão esbarrar com dificuldades, eles vão esbarrar com avaliações que não permitem a progressão deles, eles vão esbarrar em limites que os professores vão colocar, vão esbarrar em situações tediosas de ter que fazer o que não gosta. Então, você é um aluno dessa escola, você está matriculado nessa escola. E como é que você está atuando aí no aprendizado das disciplinas?
Cada um de nós vem com um projeto para desenvolver. Nós trazemos em nosso íntimo uma consciência das metas que nos cabe alcançar. Nem tudo é possível numa etapa encarnatória, mas é possível avançar bastante e superar, principalmente superar esse tempo de inconsciência da nossa realidade espiritual. Então, nós queremos buscar esse entendimento de que o espiritismo nas nossas vidas, ele cumpre um papel importante. Ele cumpre o papel de nos alertar para a nossa condição de seres espirituais vivendo uma realidade corpórea. O livro dos médiuns deixa claro, todos somos médiums. A mediunidade é a faculdade de perceber num grau qualquer a realidade espiritual. Todos nós temos um grau qualquer, mas há pessoas que têm essa possibilidade de uma maneira mais ostensiva. O projeto que a pessoa traz pode incluir a ação mediúnica específica, e aí a pessoa vai precisar ter o conhecimento que já está disponível na nossa cultura em relação a como participar desse processo de maneira disciplinada, adequada, para que a sua potencialidade atenda aos objetivos mais elevados. E as escolas para esta educação são as casas espíritas. Você pode funcionar como autodidata também. Os livros estão disponíveis. Hoje em dia, estão disponíveis eletronicamente também. A obra básica, ela é disponibilizada pela Federação Espírita Brasileira. Você pode baixar e ter em suas mãos todas as orientações. Você pode fazer um caminho de autoaprimoramento por esse estudo em sua residência. Mas aí nós queremos trazer que o espiritismo não é só, a palavra espiritismo não identifica apenas a doutrina. A palavra espiritismo identifica também o movimento espírita. Então, o espiritismo como movimento, ele está estabelecido no Brasil como uma grande rede de instituições conectadas a esse ideal de difusão da doutrina espírita e de prática dos seus ensinamentos. As instituições espíritas são associações, e são pessoas que se unem e conjugam esforços para criar a edificação, para manter em funcionamento toda a instituição, e todo esse trabalho é voluntário. Então, o Espiritismo, como movimento, como ele está em nossas vidas? O Espiritismo em nossas vidas, esse é o nosso tema. Então, nós estamos participando de uma instituição organizada ou nós estamos apenas cultivando na intimidade dos nossos estudos o ideário espírita como ilustração para nós? É lógico que a liberdade de escolher faz parte do caminho. Nós podemos escolher como nós vamos caminhar. Nós gostaríamos de sustentar que o aprendizado ele se torna mais efetivo quando ele é conduzido em grupo. Por quê? Porque não podemos esquecer nossa condição de seres interexistentes. Nós estamos na esfera do mundo corpóreo, mas somos espíritos, o nosso ser extrapola os limites do corpo físico, interage com as outras esferas, dessa interação vem impulsões, inspirações, muitas vezes manipulações, porque os seres das esferas espirituais, nem todos são respeitosos, alguns invadem os nossos espaços. Então, se nós estamos sozinhos nesse caminho, somos mais frágeis. Se estivermos conectados a uma organização, participar como um membro de uma equipe, nós ganhamos
o amparo e a proteção desse conjunto. E um conjunto que se implanta na Terra com o objetivo de estudar e de praticar o espiritismo, tem a direção de um ser espiritual que já superou as nossas limitações. São espíritos que venceram os desafios mais imediatos e já se encontram em ordens mais avançadas de evolução. E esta proteção pode ser muito importante no nosso caminho evolutivo. Então, como potenciais médiums, nós estamos interagindo com uma dimensão espiritual. Mas se somos membros de uma equipe, ainda que sejamos os membros mais pequeninos e limitados, nós temos a proteção de quem supervisiona o trabalho. Então, o que a gente diz aqui? A doutrina, o Espiritismo como doutrina tem que ser a nossa filosofia de vida. Nós devemos aderir às suas propostas e ampliar o nosso nível de consciência, buscar os caminhos de desenvolvimento da espiritualidade em nós. E a doutrina como movimento, nós somos chamados a participar dela num processo de conexão e partilhamento com os que caminham conosco, nossos amigos, companheiros, e aí gerar nesta relação uma participação efetiva, contribuição efetiva. Como que nós devemos fazer? Primeiro, a preparação pelo estudo, que deve ser em conjunto, nós e os nossos companheiros da casa espírita. A aplicação individual no seu trabalho, na sua casa, na sua intimidade, ela é a parte importante para esse desenvolvimento, mas a participação na equipe vai balizar a sua leitura e vai possibilitar que você esteja resguardado da influência de manipuladores invisíveis. Segundo, os exercícios que nós possamos fazer para a disciplina mental, que nós vivemos uma situação difícil em relação à disciplina da nossa própria mente, do nosso próprio pensamento. Não é fácil concentrar a atenção, não é fácil gerenciar as ideias que povoam a nossa mente. Então, os exercícios para essa disciplina mental são também importantes, e a gente tem muita orientação a respeito disso, a respeito do controle do pensamento, a respeito da meditação, da leitura reflexiva, que é uma forma de meditação, a respeito da oração, que é uma forma de nós nos conectarmos com seres que podem nos tutelar, seres que estão na dimensão espiritual. E, basicamente, dentro desta caminhada, o autoconhecimento se apresenta. A gente precisa saber em que ponto nós estamos nesse processo de evolução do pensamento religioso e da religiosidade. São duas coisas diferentes. Sem disciplina vai ficar difícil, não é? Por isso que quando Chico Xavier teve o primeiro contato com Emmanuel, e Emmanuel o convidou para o trabalho de produção de livros pela psicografia, o Emmanuel deu 3 condições para o Chico. E as 3 condições, disciplina, disciplina, disciplina. Então, é imperioso que a gente tenha algum método para nos orientar, para coordenar a nossa caminhada neste mundo tão desafiador, né, meu amigo, minha amiga? Aí voltamos à história da pequena Daisy. Voltamos àquela consideração de que entre o além e o aquém não há barreiras. O além é o aquém. Os seres espirituais, eles estão disponíveis. Os que nos amparam e protegem, eles não se impõem. Nós é que devemos ir a eles.
e aqueles que nos invadem a intimidade, que desrespeitam muitas vezes nosso desejo, a nossa movimentação, eles são seres no nível evolutivo que nós estamos. Se a presença deles se faz, cabe analisar o que na nossa dinâmica habitual está permitindo essa presença e está franqueando a penetração em nossos ambientes de seres com essa característica. A humanidade terrena se compõe predominantemente de espíritos ainda lutando com as suas próprias imperfeições. Mesmo aqueles que já estão dispostos a partilhar como aqueles que refletem, aqueles que propagam a mensagem espírita, eles não são seres isentos desta interferência. Então, conectar-se à realidade espiritual, naquilo que ela representa de proteção e amparo, só depende de nós mesmos. E está em nossas mãos escolher como nós queremos o Espiritismo em nossas vidas. Ele é o consolador que Jesus prometeu. Ele nos traz a chave para o entendimento dos ensinamentos que Jesus nos trouxe em épocas recuadas. Permite que hoje, nos tempos atuais, nós compreendamos que essa mensagem está plena de atualidade. E cada vez mais nós observamos que a vida nos coloca desafios focados naquilo que precisamos superar em nós mesmos para avançar. Hoje, dentro do limite que a pandemia mundial nos coloca, nós estamos diante da contingência de superar a nossa tendência de privilegiar o nosso interesse pessoal. Quer dizer, para que coletivamente possamos passar de uma maneira mais suave por esse processo, é preciso que cada um tenha maior atenção consigo mesmo e com o seu ambiente. Eu posso ser um agente de multiplicação dessa tragédia que é a contaminação por esse vírus, ou eu posso ser alguém que, preservando a mim, também preservo um número considerável de pessoas que se infectariam se eu estivesse na liberdade do meu ir e vir. Todos nós queremos ter liberdade, mas agora a vida nos pede recolhimento. Como que está o Espiritismo na nossa vida neste momento? Será que a doutrina já nos conscientiza de que, estando corporalmente recolhidos nos ambientes limitados das nossas residências, nós estamos aproveitando esse tempo para esse movimento de interiorização e para esse movimento de conexão com seres que podem nos encaminhar, nos orientar, facilitar para nós a aquisição de mais amplas virtudes. E a oração? Estamos utilizando a oração como um instrumento para nos aproximarmos de Deus? A religiosidade é um movimento natural do ser humano. Estamos utilizando essa movimentação, esse pulso, dentro da disciplina que o momento nos pede? São muitas perguntas, não é? Mas existem muitas respostas. As respostas que nós podemos alcançar na leitura, as respostas que podemos alcançar no compartilhamento e as respostas que nós podemos alcançar na nossa meditação, na leitura reflexiva e meditação. O convite está feito. As casas espíritas, o movimento espírita segue trabalhando, mesmo que as portas das instituições estejam fechadas. Vamos participar desse movimento geral pelas conexões no sem-fio do nosso pensamento, além do Wi-Fi, além da tecnologia, é o sem-fio do pensamento que nos conecta às correntes de renovação. Movimento espírita organizado, unificado,
buscando os objetivos maiores que a doutrina tem que realizar na Terra. Então, tempo para estudos se renovam, mas no momento estamos finalizando este tempo de reflexão. Vamos convidá-los a todos a orar neste momento juntos, para que a paz possa estar presente em nossa vida. Mentalizem a União Espírita Cristã, mentalizem a sua participação naquele ambiente, que neste momento de oração, certamente a equipe espiritual vai nos amparar e nos envolver com as energias de que necessitamos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez voltamos o nosso pensamento ao Criador de todas as coisas, a tua bondade infinita, Senhor, rogando bênçãos para a humanidade que sofre, para os que caminham neste mundo ao desamparo, para aqueles que caminham no isolamento do seu próprio egoísmo, para todos aqueles, Senhor, que ainda permitem que as manifestações de violência se apresentem da sua intimidade no contexto em que vivem. Rogamos, Senhor, a misericórdia para o nosso mundo e rogamos que os benfeitores espirituais possam, neste momento, levar a todos que conectam essa mensagem a energia renovadora que possibilitará a cada um superar a si mesmos na constituição desta humanidade renovada que pode aplicar os ensinos de Jesus na construção de um mundo melhor. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos e guarda-nos hoje sempre na tua paz.